Bom dia, gente, que é a paz de Jesus de Maria. Jeju com cada um de vocês. Desculpa que eu tô meio rouco. Bom, gente, antes de eu começar, vou explicar uma coisa que eu vi no vídeo, no YouTube. Vou usar uma Ave Maria para que a Santa Mãe de Deus venha interceder por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom, gente, foi um vídeo que eu vi do Edir Macedo, falando que era a favor do aborto. Claro que eu já tinha ouvido de pessoas que dizerem que ele era a favor do aborto. Só que as palavras que ele coloca do aborto não tem fundamento. Não tem fundamento. As palavras que ele coloca para que tenha o aborto. Bom, eu vou soltar o vídeo aqui, vocês vão entender. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Sim, eu não acredito nisso. Bom, gente, vocês ouviram aí o Edir Macedo falando porque a favor do aborto. Veja bem, ele começa dizendo que é a favor do aborto. Veja bem, só que eu fiz umas anotações aqui no meu caderno. Ele disse que é a favor do aborto para diminuir a morte. Ele disse também que é a favor do aborto para acabar com a violência. Veja bem, aborto, você está matando uma criança quando você vai abortar uma criança. O mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo é assim: não matarás. E então aí você está matando uma criança. Então você já passa a ser assassino. Nas suas palavras ele não tem discernimento. Nas palavras que ele diz. Porque ele falou segundo a carne, que diz Romanos 8:8. E ele não falou com o Espírito Santo, porque a gente sabe que os pastores protestantes, nenhum deles teve o Espírito Santo. E então aí ele está passando por cima do mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: não matarás. E o que é que você se espanta com o que ele diz? Porque eu sou a favor do aborto para diminuir a morte, a fome e outras coisas, e a preocupação dos pais com os filhos. Agora veja bem, não tem fundamento o que ele diz. Tem podamento o que ele diz. Não tem fundamento o que Edir Macedo disse. Porque veja bem, uma criança, ela é gerada 9 meses na barriga da mãe. Gerada 9 meses. Então Edir Macedo já sabe o destino daquela criança, que ela vai passar fome, que ela vai ser um assassino. Ele já sabe. Edir Macedo se coloca como Deus. Só quem sabe o que vai se passar na vida daquela criança, gente, só é Deus. 1 Samuel 16:7, homem vê a face, mas Deus vê o coração. Só Deus sabe o que vai se passar na vida daquela criança. Deus sabe o que vai passar na vida dela. E então, quando ele fala em aborto, futuramente
Aí, quando a criança já é criada, quando você aborta a criança, aquela criança que você está abortando, ela podia ser um professor, ela podia ser um bom advogado, ela podia ser um bom médico, ela podia ser um grande jogador de futebol, podia ser um bom padre, até um papa, gente. E então, são coisas que não tem fundamento. O que ele diz não tem fundamento, tem podamento. E então, o Edmar se coloca como Deus. Só Deus sabe o que se vai passar durante a vida daquela criança. E a mãe vai e aborta a criança. E depois algumas ficam com complexo de culpa, outras não ficam. E eu vou aqui na palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1, diz assim. Livro de Gênesis 9, 1. Diz assim: Deus abençoa Noé e seus filhinhos, sede fecundos, disse ele, multiplicai vós e encheis a terra. Multiplicai vós e encheis a terra de filhinhos. Deus fala para Noé, multiplicai vós. Por quê? Deus quer filhos para ele, quer muitos filhos. Para quê? Para levar para o céu. Deus quer muitos filhos. Deus não quer que as pessoas abortem crianças, que matem. Ele não quer isso. Deus fala aqui na sua palavra que gerem filhos. Outra passagem aqui, gente, da Bíblia, lá em Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19, diz assim: Tenho hoje por testemunho os céus e a terra contra vós, ponho diante de ti a vida. Deus fala, ponho diante de ti a vida, gente. Então Deus é o Deus da vida. É o Deus da vida. Em 1 João 4 diz que Deus é amor. Se Deus é amor, ele é a favor da vida. É Ele quem gera a vida, é Ele quem dá a vida. Não sou Ele que pode ter a vida de uma pessoa. Só Deus pode fazer isso. Então os homens estão se colocando como Deus, querendo matar crianças no ventre da sua mãe. Só Deus pode tirar. Deus dá a vida e Deus tira. Veja bem, gente. Outra passagem aqui é em Deuteronômio 25, 27 e 25, diz assim: Maldito o que aceita a traficação para levar à morte o inocente. Você está matando um inocente. Quando a criança está no ventre de sua mãe, que ela está sendo abortada, você está matando um inocente, porque ela não consegue se defender. Uma criança, ela não consegue se defender. E então arranca perna, braço. Quando vai ter o aborto, eles fazem isso. A criança não pode se defender em momento algum. E a palavra diz: maldito aquele que tira a vida. Ou seja, de uma pessoa, ou seja, de uma criança. Deus, ele amaldiçoa aqui. Então você vê que Deus é o Deus da vida, aquele que dá a vida. A criança é ele que dá a vida. Veja bem, gente, outra passagem aqui, Mateus 19, 13. Mateus
19, 13. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tá certo, Mateus 19, 13. Que diz assim, gente. Foram então apresentadas algumas crianças para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, afastaram. Foi bem? As crianças chegaram perto de Jesus, os discípulos afastaram as crianças. Olha o que Jesus disse. Detalhe. Para que as crianças fossem abençoadas. O que diz o versículo 14? Disse Jesus: deixai vir a mim essas criancinhas e não as impedis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham que se assemelham. Depois de impor as mãos, continuou o seu discurso. O reino dos céus, gente, é para as crianças, é para uma pessoa que se assemelha a uma criança. Veja bem, a gente tem que se assemelhar como uma criança. Como uma criança. Uma criança, quando ela está brincando, elas brigam, na memória faz as pazes. E então, Deus no seu grande poder, gente, ele disse que abençoa as crianças, abençoa. Só que aqui o detalhe interessante, ele disse, o reino dos céus é semelhante a uma criança. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão conversa de pastores protestantes, não, a favor do aborto, não. Por quê? Você vai tirar a Bíblia de uma criança inocente. A vida de uma criança inocente não tem preço, gente, a vida de uma criança. Não tem preço. O que é de massa que falou com um monte de baboseira. Outra passagem aqui da Bíblia lá em Mateus 18:4. Mateus 18:4. Diz assim: aquilo que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Veja bem, Jesus ele fala de crianças, porque a criança, gente, ela não tem maldade no coração. Onde é que uma criança que vem da sua mãe não tem maldade no coração? A criança, ela é inocente. Ela é inocente do bem da sua mãe. Então o que ele disse foi um monte de baboseira, um monte de porcaria que ele disse. Um monte de porcaria. E tem interesse político por aí. Tem interesse político, com certeza. Com certeza tem. Porque você vê que quem das leis são o governo. É o governo. Então claro que tem interesse político. Veja bem, gente. Vocês ouviram o que ele Macedo falou, e aqui estou explicando. Não aborte, seja a favor da vida, não seja a favor da morte. Que a paz de Jesus, amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Amém.